No outro dia estavam me perguntando de onde eu tirei essa ideia de trabalhar em casa e fazer boneca. Eu comecei a fazer boneca foi em 2010. Imagina, né? As crianças não estão nem aí para boneca, muito menos os adultos, ainda mais boneca de pano que as pessoas achavam um problema. Mas eu aprendi isso, na verdade, eu cresci ouvindo isso. Eu ouvi a minha avó dizendo assim: a mulher ela não precisa sair de casa para ganhar dinheiro, ela pode trabalhar em casa. Claro que quando eu era mais jovem eu achava um absurdo, machista total essa ideia, né? Por que a mulher tem que ficar em casa, né? Por que a mulher tem que cuidar dos filhos e por que ela tem que ficar contida? E óbvio, eu tinha filhas e eu ia pro trabalho todos os dias, né? Achava aquela correria de deixar na babá, de deixar na avó, de deixar na tia, da empregada faltar, da escola integral, aquela loucura que é a vida da mãe que precisa trabalhar, no meu caso, que era eu sozinha com elas, naquela correria. Até que elas entraram na adolescência e aí nesse momento eu percebi que eu precisava realmente ficar em casa, muito mais do que quando elas eram pequenas. Porque o pré-adolescente as pessoas têm não tem paciência, ficam de saco cheio, acham um saco, acha que já está criado. E nesse momento, nossa, que a presença ali do cuidador, né, da mãe, de quem é responsável pela criança é a mais importante, no meu ver. E eu comecei a pensar, né, eu falei, cara, como é que eu vou trabalhar de casa, né? Isso era, sei lá, 2007, 2006, por aí. Como é que eu vou trabalhar de casa, né? O que eu vou fazer? E eu comecei a estudar, fui fazer web designer, formei, comecei a trabalhar com isso, já trabalhava em casa, já consegui ficar em casa e estar com elas. Mas apesar de eu gostar desse trabalho, de eu ajudar muitas pessoas, ele não era uma coisa tão apaixonante assim. Eu faço ele até hoje, eu gosto dele, eu respeito ele, eu valorizo ele. Mas não era aquilo que, sabe, dava aquela espetadinha assim. E aí eu resolvi um dia aprender a fazer coisas que eu considerava de mulher, né? Fui aprender a costurar. Comprei uma máquina de costura e tentei adivinhar como é que aquilo funcionava, né? Com os tutoriais na internet. E isso, 13 anos atrás, era muito tempo, né? A gente não tinha um YouTube como a gente tem hoje, Instagram, rede social, não tinha nada disso, né? A gente tinha que se virar ali com o que aparecia. E aí eu vi uma boneca. E eu que nunca liguei pra boneca, fiquei apaixonada pela boneca, porque ela era completamente diferente de tudo que eu tinha visto. Me deu vontade de aprender a fazer aquela boneca. E todo o processo para fazer aquela boneca foi tão interessante. Eu tive que buscar tanta coisa, eu tive que acreditar tanto no meu potencial, acreditar tanto que eu, uma pessoa sem nenhum tipo de experiência e qualificação para coisas manuais, saberia fazer algo tão delicado, com tanta presença tão bonito, né? E essa busca, ela foi se transformando em produtos, ela foi se transformando na Fabiluli. E de repente, quando eu vi, a Fabiluli tinha uma legião de pessoas, de mulheres na mesma condição, que queriam também aprender a fazer boneca para poderem ficar em casa, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos e ter uma atividade mais lúdica, mais leve, mais gostosa. E aí eu comecei a dar aula. E aí tem um monte de gente que montou a sua própria bonecaria, que inspirado na Fabiluli ou nos cursos da Fabiluli montou seu próprio estilo de boneca e tem o seu negócio, e tem a sua independência e fica em casa. E pelo meu próprio ritmo, pela minha própria experiência, algumas pessoas falam assim, mas viver de boneca é difícil, viver de qualquer coisa é difícil, né? Mas tem 13 anos que eu vivo disso. E eu vivo, e eu criei as minhas filhas, eu fiquei em casa com elas, nem sempre elas gostaram dessa parte, mas todos, né, pudemos conviver várias vezes, por muito tempo também, fico com o meu neto, então é uma liberdade geográfica, de tempo e financeira que a bonecaria, ela me trouxe. Então, é possível sim, dá pra você viver sim de fazer boneca, dá pra você viver sim de fazer o que você gosta, você só tem que desenvolver os recursos internos e externos. Você vai ter que aprender algumas coisas e principalmente você vai ter que confiar naquilo que você quer fazer, você vai ter que confiar em você e você vai ter que se dedicar todos os dias para fazer isso acontecer. Ainda é assim.